Neste estudo, falaremos sobre a vida de Sansão e citaremos 3 fatores que levaram Sansão a cometer os seus erros. Shalom, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Meditando na Palavra de Deus. Como eu falei no início, vamos falar hoje sobre a vida de Sansão. Primeiro vamos conhecer quem era Sansão. Sansão foi um líder de Israel que ficou conhecido por sua grande força física. Ele lutou contra os filisteus, um povo que oprimia Israel, e matou muitos de seus inimigos. Sansão também ficou conhecido por sua relação com uma mulher chamada Dalila, que destruiu sua força. Sansão viveu no tempo depois da conquista da terra prometida, quando ainda não havia rei sobre Israel. Seu pai era um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua mãe era estéril. Um dia, o anjo do Senhor visitou o casal e disse que teria um filho que iria começar a libertar os israelitas dos filisteus. Esse menino seria nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Como um sinal de sua consagração, ele não poderia cortar seu cabelo. Juízes, capítulo 13, versículo 3 a 5. Segundo a palavra de Deus, o anjo visita a mãe de Sansão e existem alguns votos a serem cumpridos e obedecidos desde o ventre onde a criança estaria. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Juízes capítulo 13, versículo do 4 ao 5. Podemos observar votos que a mãe de Sansão teria que obedecer durante a gravidez. Agora vamos observar os votos que Sansão deveria obedecer no decorrer de sua vida. Não beber vinhos, não comer nada impuro e não passar navalha sobre sua cabeça. Eu quero citar 3 fatores que eu separei, que eu acho fundamental para aquilo que proporcionou a queda de Sansão. Então eu quero destacar cada um e fazer um paralelo com a nossa vida. O primeiro desse fator é a desobediência. Desde o nascimento, Sansão foi separado. Ele não podia cortar o cabelo, muitas coisas ele não poderia fazer. Então, esses ensinamentos, esses preceitos foram passados para os seus pais, e seus pais, até o ponto que conseguiu dominar, de certa forma, enquanto estava Sansão sob sua guarda, Sansão obedeceu. Mas quando Sansão passou a tomar as suas próprias decisões, ele fugiu totalmente daquilo que Deus tinha dito para ele obedecer. Então a desobediência, ela foi um fator fundamental para a queda de Sansão. E ele acaba até casando e se envolvendo com uma filisteia, que era uma das coisas que ele não poderia fazer. E levando o paralelo para nossas vidas, a desobediência nos leva à queda. Deus deixou a sua palavra para que nós meditássemos nela e nós seguíssemos os preceitos que aqui estão determinados. Então, muitas das vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado, queremos seguir nossos próprios
conceitos, e isso nos levará à queda, com certeza. Então, a desobediência, principalmente a palavra de Deus, nos leva à queda também. O segundo fator importante que eu separei também, que levou à queda de Sansão, ele era dissimulado. O que quer dizer? Ele se achava que nada poderia derrotar. Por quê? Porque ele tinha aquela força extraordinária. O exemplo é que ele matou mais de 1000 soldados com uma queixada de burro. Então ele achava indestrutível, que ele nunca iria cair, né? A família falava para ele, cuidado, Sansão. E ele ria, não, ninguém pode, eu sou muito forte, a minha força, ninguém pode me derrotar. Então, isso levou à ruína dele, né? Esse orgulho, essa autossuficiência. Então, isso, levando paralelo na nossa vida, nós sempre precisamos estar humildes ali no sentido de buscar a Deus, né? Sabendo que Deus é a nossa força, né? Ele em nós, que nós somos fortes, não nós sozinhos. Então, nós precisamos estar firmes, que o Senhor fala que Ele é a nossa rocha. Precisamos estar nele, firmado nele. Então, quando nós nos achamos autossuficientes, não, eu vou me envolver com essa moça, eu vou me envolver com esse rapaz, e não vai ter problema, eu convido para ir para a igreja e ele ou ela acaba se convertendo. Eu vou andar com fulano, ele é envolvido com drogas, mas eu me garanto, não vai ter, eu vou trazer essa pessoa para Jesus, e brinca, né, com o inimigo, não é para brincar, foi o que aconteceu com Sansão, e isso levou à sua queda. O terceiro e último fator importante é que Sansão, depois que ele foi derrotado, que ele confessou, né, para Dalila onde estava a sua fraqueza, ele foi cegado, né? Ele ficou cego, e a cegueira, né, foi o último fator que realmente destruiu ali a vida de Sansão. E aí nós também fazendo um paralelo, muitas vezes nós estamos cegos, né? Porque a Bíblia diz que Satanás, ele nos cegou, né, de todo entendimento. Então as pessoas, elas estão cegas, elas não conseguem ver a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Então ela não procura realmente averiguar, né, realmente se aquilo está na palavra de Deus, né, se aquilo realmente condiz com a palavra de Deus. Então as pessoas estão cegas, seguindo outro tipo de ideologia, de doutrina, que leva ao inferno e não ao céu. E a palavra de Deus, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho. Então, que nós possamos usar esses 3 fatores importantes para nossas vidas, trazer para nossas vidas e adotarmos para podermos viver uma vida reta e uma vida de obediência diante de Deus. É importante salientar que no final dos seus dias, Sansão buscou a Deus e pediu misericórdia para que o Senhor perdoasse pelas suas falhas, os seus pecados. E a Bíblia nos relata assim, e Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida eles as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Juízes capítulo 16.
Que Deus possa abençoar cada um ricamente, você e sua família. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal para ser notificado quando tiver vídeos novos. Faça um comentário. Fique na paz, em nome de Jesus.